Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula e nesta videoaula nós queremos falar sobre os processos de transferência de energia e nós iremos dar continuidade aos temas trabalhados até então. Vamos lá? Bem, pessoal, nesta videoaula nós começaremos fazendo uma problematização. E a problematização ela foi mais voltada, como eu já falei em outras aulas, para uma vertente presencial. Então nós vamos fazer agora, tentar fazer uma adaptação e aí nós vamos seguir, tá bom? Escreva um texto inspirado na fotomontagem e na legenda acima. Então nós temos uma pessoa basicamente segurando a terra e ela exala, expele algum tipo de calor, energia ou radiação, tá? Então o título diz processos de transferência de energia. Quais os processos de transferência de energia por calor acontecem aqui, né? Então vamos tentar sintetizar. Você pode, essa descrição que você fará pode ser uma redação, um poema, a letra de uma música ou uma história em quadrinho. Você fique à vontade para deixar a sua imaginação fluir e os conceitos ser internalizados nos seus processos mentais de aprendizagem. Segundo tópico diz o seguinte: a temperatura média da Terra que permite a vida em nosso planeta é mantida pelo calor do Sol. Mas esse aquecimento natural, embora constante, não aumenta indefinidamente a temperatura do planeta, que em condições normais se mantém relativamente em equilíbrio. Como você imagina que esse equilíbrio ocorre? Constantemente, a mídia televisiva, auditiva, ou internet, os livros didáticos informam a respeito do chamado aquecimento global, fenômeno que estaria ocorrendo pelo aumento da temperatura média do planeta. Se a Terra tem mecanismos que permitem manter sua temperatura média, o que vem causando esse aquecimento? Que impactos são esperados no clima da Terra devido ao aquecimento global? O que é possível fazer para que o equilíbrio das condições climáticas da Terra sejam mantidas? É uma série de questionamentos para você pensar e se questionar, tá bom? Então não cabe a nós aqui, pelo menos não é o objetivo desta aula, apresentar argumentos pró ou contra o aquecimento global, tá bom? Nós vamos apresentar os processos de transferência de energia que ocorrem na Terra e que esses processos são necessários e fundamentais para a vida, como por exemplo, um dos fenômenos que nós conhecemos muito bem é o efeito estufa. O que é o efeito estufa? Basicamente, existe uma camada de gases, isso nós já estudamos muito, né, que envolve a Terra. Esta camada gasosa, ele provoca um fenômeno semelhante a de uma estufa. Por exemplo, você provavelmente já entrou em um carro ao meio-dia, esse carro exposto ao sol, você teve a impressão que lá dentro estava mais quente do que fora, não é verdade? Por que você teve essa impressão? Na verdade, o vidro do carro ele é transparente à radiação. Ele permite que a radiação solar entre. Mas lá dentro do carro você tem trocas de energia, reações térmicas entre couro, plástico, tecido e acaba gerando calor. E ao sair, o vidro que é transparente à radiação, agora ele é opaco a essa onda de calor gerado ali dentro. Por isso vai se aquecendo lá dentro. É o que faz uma estufa. Nossa atmosfera faz algo semelhante a isso. A nossa atmosfera, ela permite que uma radiação de baixa energia passe. Mas a radiação de alta energia, não.
Então, analisemos somente a radiação de baixa energia. A atmosfera permite que a radiação de baixa energia passe pelas camadas, partículas de gases, moléculas suspensas no ar, só que aqui dentro ocorre trocas de calor que é o objeto de estudo desta videoaula. Trocas de calor por condução, convecção, deixa eu melhorar essa letra, convecção e irradiação, ok? Irradiação. Muito bem, então nós iremos debater esses três processos durante esta videoaula. Vamos lá? Eu vou apenas apagar aqui para melhorar nosso entendimento ou clarear nossa ideia. Vamos lá. Aí nós temos basicamente no nosso cotidiano três situações nas quais nós verificamos, por exemplo, a condução. Você tem aqui uma carne sendo assada em uma grelha, ou vou chamar de estrutura metálica, tá bom? Nós temos aqui dois dispositivos diferentes, o ar-condicionado, que funciona esfriando o ambiente, e nós temos aqui um aquecedor térmico que funciona esquentando o ambiente. Ambos apresentam posições diferentes. O ar-condicionado sempre é posicionado na parte de cima, enquanto o aquecedor sempre na parte de baixo. E por que disso? Bem, nós vamos detalhar melhor isso mais no slide adiante, nós vamos mostrar uma geladeira e vamos analisar por que o congelador fica localizado na parte superior. Aqui nós temos duas pessoas expondo-se ao sol embaixo de uma pequena sombrinha, não é isso? Um guarda-sol, não é isso? Mas eles estão sujeitos a uma radiação, é o processo que nós descrevemos por último. E aqui ao lado nós temos apenas um modelo no qual a gente pode verificar o conceito de transferência de calor por condução. Temos um bico de Bunsen, na qual vai mandar uma pequena chama, e essa chama vai aquecer o metal, que por sua vez nós temos pregos ligados a uma estrutura com parafina. Você pode realizar esse experimento em sua casa, certo? Com o tempo os pregos irão cair, pois o metal irá transferir a energia que está sendo emitida pela chama para toda a barra por condução. Esse é só um modelo para a gente ter uma noção norteadora do processo de transferência de calor por condução. Mas o que é calor? Nós usamos essa mesma definição quando falávamos sobre temperatura, né? E aí está de novo. Calor, é importante frisar que um corpo em si, ele não possui calor. Por exemplo, uma garrafa com água, ela não possui calor. Vixe, como essa garrafa está gelada, está quente, está nem quente nem gelada, está fria. Então, um corpo em si não possui calor. Calor é um conceito, é um nome dado ao processo de transferência de energia entre dois corpos que se encontram em temperaturas diferentes, tá bom? Então, aí está mais uma vez uma síntese da transferência de calor por condução, que é o que acontece nesta situação. Ela vai transferindo molécula a molécula na barra de ferro, aqui onde você pode ver mais uma vez a chama acesa nesta barra. Aqui nós, embora tivéssemos citado anteriormente a convecção ou o exemplo de convecção lá no nosso ar condicionado, né? O ar frio é mais denso, ele desce. O ar quente é menos denso, ele sobe. E por isso, ar frio desce, ar quente sobe. Você tem essa circulação, uma nossa definição de ar de convecção, ou processo de transferência de energia por convecção, certo? Ela também ocorre, por exemplo, nos líquidos.
Você põe uma panela no fogo com água, a parte de baixo vai aquecendo e ela vai se transferindo para as outras partes da molécula. Então, você provavelmente já deve ter visto água fervendo ao fogo e você viu que as bolhas surgem aqui embaixo e eclodem na parte de cima, aquele movimento turbulento da ebulição. E nós citamos como exemplo de o processo de irradiação a propagação de calor vinda do Sol, mas nós também temos, por exemplo, quem nunca chegou próximo a uma lareira, a uma fogueira e começou a aquecer a chama destas. Esse processo também é um processo de transferência de calor por radiação, tá bom? Então, eis aí os 3 processos: condução, convecção e irradiação. Vamos prosseguindo. Temos em tela mais uma vez um modelo, um pouco da definição aqui, caso você queira fazer a leitura. Se estiver muito rápido, eu vou tentar ser sucinto para o vídeo não ficar tão longo. Então você está vendo aquecimento da barra, a transferência de calor molécula a molécula ocorre por contato. E aqui nós temos um modelo de como isso acontece, né? E você provavelmente já deve ter pego numa colher ao fogo, numa panela e deu aquela pequena queimadurazinha, né? Não é legal. Muito bem, gente. Então vamos prosseguir. Para a transferência de calor é importante nós falar sobre o tipo de material, por exemplo, os condutores e os isolantes. É claro que quando uma pessoa está manuseando uma panela, ela pode usar uma luva para se proteger, com algum material isolante, tá certo? Então, se você pegar um molho de chaves, que é algo mais comum num ambiente refrigerado com ar condicionado, e na madeira de uma mesa, você perceberá que o molho de chaves está mais geladinho, não é isso? E a madeira nem tanto. Embora nós tenhamos um conceito que já abordamos nas aulas anteriores, o conceito de equilíbrio térmico. Ora, se esta mesa que é de madeira está no mesmo ambiente que qualquer estrutura metálica, então eles estão em equilíbrio térmico, o que significa dizer que ambos estão à mesma temperatura. A temperatura de um é igual à do outro. E por que nós temos a noção de que o molho de chave está, por exemplo, mais geladinho? Porque o metal, como já está aí em tela, é um bom condutor e ele transfere energia muito mais rápido que o isolante. Ele tem essa capacidade. O isolante vai transferir muito lento. E se é um isolante perfeito, a nossa percepção se justifica aí. Eu pego um pedaço de madeira, ela é um isolante, vai dificultar essa transferência, então eu vou ter a percepção que o molho de chave está mais geladinho, porque ele vai transferir esta energia muito mais rápido, porque ele é um bom condutor. Transferência por unidade de tempo, tá bom? Agora vamos detalhar um pouquinho sobre a convecção. Eis aí o exemplo da panela que nós citávamos agora há pouco, uma panela ao fogo. Você tem a circulação das massas de água quente e frio, surgindo aqui embaixo e eclodindo na parte de cima, certo? Também exemplo de convecção é a geladeira. O congelador é sempre localizado na parte superior. Eu sei, quando a gente está presencialmente, sempre temos algum aluninho dizendo: não, professor, a geladeira lá da minha casa, o congelador é na parte de baixo. Muito bem, vamos excetuar esta geladeira, por quê? Para que não fique dúvida, esta geladeira ela tem outra função. Você provavelmente já deve saber, está ciente, quem tem esse tipo de geladeira, ela gasta mais energia. Por que gasta mais energia? Porque ela tem 2 motores, um para refrigerar, nós vamos tentar compreender esse processo nas aulas futuras sobre leis da termodinâmica. Então, um dos motores é para refrigerar e o outro motor é para pegar o ar frio e jogar para a parte superior. Porque nós já vimos que o ar frio ele é mais denso. Ar frio ele é mais denso. Vamos colocar como sinônimo de pesado. Não é a mesma coisa.
a frio é mais denso, ele desce. Então, num processo espontâneo, não tem como o ar frio subir. O ar quente, sim. O ar quente, ele é menos denso. O ar quente, ele é menos denso, então ele sobe. Então, se sua geladeira tem um congelador na parte de baixo, ela tem um segundo motor para pegar esse ar e jogar para as partes superiores, tá bom? Então, comentando um pouco sobre a convecção, os congeladores sempre ficam na parte superior. Vamos falar um pouquinho sobre os refrigeradores, embora aqui em cima também possa ter a característica de um. O refrigerador aí tem um textinho, se você quiser, pode fazer leitura. Todos nós já percebemos que ele tem essas grades vazadas, né? Por que não é completamente preenchida? Justamente para facilitar a convecção, a circulação das massas de ar quente e frio, certo? Bom, isso tem uma implicação. A convecção tem uma implicação no fenômeno que nós chamamos de brisa marítima e brisa terrestre. Por exemplo, você já percebeu que durante o dia o vento sopra da praia para o mar. Durante a noite o processo se inverte, o vento sopra do... Opa, eu acabei falando e apontando a seta do sentido contrário, né? Durante o dia, a brisa marítima sopra do mar para a praia. Durante a noite, a brisa terrestre, o processo se inverte, você tem um vento soprando da praia para o mar. Agora, por que isso acontece? Isso acontece e nós iremos detalhar nas aulas futuras, quando nós estiver falando de calor específico. Tá bom? Nós vamos ver lá a definição de calor específico. Para que a gente possa compreender essa figura aqui agora, vamos imaginar o seguinte. A areia, ela tem baixo calor específico, o que lhe confere a propriedade de esquentar rapidamente e esfriar rapidamente. A água tem alto calor específico, que lhe dá a propriedade de esquentar lentamente e resfriar lentamente também. Então perceba, durante o dia a areia está quente. Se a areia está quente, o ar aqui está quente. Se o ar aqui está quente, o ar na superfície das águas está frio. Então o vento vai soprar do mar para a praia, certo? Pois lá nós temos ar quente, densidade menor. Ok? Agora, vejamos o processo inverso aqui na brisa terrestre, aquela que sopra da terra para o mar. Durante a noite, você tem a areia aqui geladinha, lembra? A areia esfria rapidamente. A água esfria lentamente. Então, aqui o ar está frio. Ar está frio. Se o ar está frio, aqui na água o ar está quente. Se o ar está quente, então a brisa vai soprar da praia para o mar. Por quê? Porque se aqui o ar está quente, a densidade é menor, há um fluxo ou um vento, ou que nós estamos chamando de brisa, certo? E esse fenômeno também a gente pode verificar na inversão térmica. Caso você queira se aprofundar mais um pouquinho, faça uma leitura aí, mas a gente conhece basicamente o que acontece. Você tem uma zona quente, quando encontra uma zona fria, a gente tem a precipitação, que é o que nós chamamos de chuva. Depois, se você quiser se aprofundar, eu sugiro a leitura sobre zonas de inversão térmicas, tá bom? Então, vamos fazer agora um aparato sobre o terceiro processo, a irradiação. Então, nós temos aqui alguns tópicos. Ele ocorre, na verdade, essa propagação é um tipo de energia, ocorre por ondas eletromagnéticas, e isso aqui será material de estudo do segundo ano, portanto, mas posteriormente, quando nós estivermos estudando ondulatória, portanto, não se preocupem no momento. E esse tipo de propagação, ele se desloca
no vácuo, tá bom? E ele pode ocorrer ou absorvendo energia ou refletindo energia, como nós falamos sobre a atmosfera. A nossa atmosfera, a energia vamos dizer assim, uma energia ionizada, que nós chamamos aquela que poderia prejudicar o ser humano, radiação de alta energia, a nossa atmosfera não deixa passar, ela reflete, mas ela acaba deixando passar energia de baixa intensidade, ela acaba deixando passar, e aí você tem um processo fundamental e necessário para a vida, que é o efeito estufa do nosso planeta. Este efeito só é possível por causa da nossa atmosfera, certo? Por exemplo, se você observar Mercúrio, gente, algumas pessoas acabam falando que os planetas não têm atmosfera. Outros planetas têm atmosfera, só que diferente da nossa. Agora, Mercúrio, o primeiro planeta mais próximo do sistema solar, sua atmosfera é tão tênua que a gente pode considerar como nula. Isso faz com que ele seja muito quente. Aí você dirá, mas está mais próximo do Sol, por isso que é mais quente. Sim, então ele é mais quente durante o dia porque ele é atingido diretamente pela radiação solar. Mercúrio não tem atmosfera. Vamos desenhar Mercúrio aqui, logo mais próximo do Sol. Olha só que lindo Mercúrio. Vamos lá, gente. Mercúrio está aqui, Vênus está aqui, aí está a Terra. Então, você pode perceber o seguinte, Mercúrio é atingido diretamente pela radiação. Então, durante o dia é muito quente, perfeito. Durante o dia, você tem em Vênus temperatura de 430 graus Celsius. Aí você dirá, mas é porque está mais próximo do Sol. Tudo bem. Só que durante a noite, chamemos noite a parte contrária ao Sol, só que durante a noite a temperatura aqui é menos 180 graus Celsius. Isso é mais frio que o nosso Polo Norte, cujo maior valor que nós encontramos é menos 70 graus. Então isso é mais frio que o Polo Norte. Por que ele tem essa temperatura tão baixa durante a noite? Porque ele não tem atmosfera. Então ele permite a reflexão total de toda a radiação que absorveu durante o dia. E é por isso que o nosso planeta ele é tão especial. Ele tem condições, ele tem características e condições favoráveis à vida. Ou seja, a atmosfera permite que a radiação de baixa energia passe. Aqui você tem trocas de calor por condução, convecção e irradiação. Essas trocas de calor, a nossa atmosfera não permite que ela saia. Então, se não permite, você tem na Terra uma variação global, quer dizer, uma média global da Terra. Não estou falando da temperatura local, estou falando da temperatura global de 15 graus Celsius, tanto durante o dia quanto durante a noite. Ou seja, se um planeta não tem variação de temperatura dia e noite, você tem neste condições ideais e favoráveis à vida. Aí está o efeito estufa. Ele é um agente necessário para a existência e manutenção da vida no planeta Terra. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Já estamos finalizando. O último exemplo que nós queremos dar sobre os três processos, condução, convecção e irradiação. O último eu quero falar agora sobre a irradiação, o que você tem na sua casa, a garrafa de café. Espero que você não tenha tido o desprazer de quebrar uma, mas por curiosidade você só abriu, tá? E você vai perceber que ela tem uma parte de isopor, não é isso? Para que essa parte de isopor? Para evitar a troca de calor por condução. Eu pego na garrafa, então eu tenho que isolar, como nós vimos, os materiais isolantes. E você tem dentro da garrafa, que a mamãe chama de vidro, né? A parte espelhada. Essa parte espelhada é para evitar a propagação de calor por irradiação. E o fechamento dela, a vedação, é para evitar a propagação de calor por convecção. E nós temos um recipiente
que será assunto das nossas próximas aulas, um recipiente adiabático, aquele que não permite a troca de calor. Por isso que a garrafa de café, como a garrafa térmica, mantém a água gelada, a garrafa de café mantém o líquido aquecido por um tempo maior, mais prolongado. Bem, gente, é isso. Por hoje é só. Nós vamos ficando por aqui. Eu quero desejar a você uma boa atividade. Se você está acompanhando pelo YouTube, ela estará na descrição. E se você estiver acompanhando pela plataforma, vai estar no formulário, tá bom? Um abraço a todos, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá!